breve esclarecimento sobre o estudo da colaboração premiada. Aqui, qual é a participação do juiz aqui? Para esclarecer, nós sabemos, esclarecer aqui o senhor Fernando Paiva. Em especial, saber se o senhor quer fazer a colaboração. É a sua voluntariedade. Certo? Eu quero saber se o senhor quer fazer ou não. Mas não quero que o senhor responda isso agora, não. Como houve esse tumulto de defesas, né, houve essas circunstâncias com o MPF me informou, não quis participar, ele não se sentiu confortável. Eu conversei com ele agora há pouco, o doutor Marcílio e o doutor Zé Leite não quiseram participar. E houve esse tumulto quanto à defesa constituída. Os senhores se constituíram houve a constituição da defesa técnica agora e a renúncia, e agora houve isso. Eu estou com a procuração aqui. A primeira pergunta ao senhor Fernando Paiva. Ele até está gravando aí. O senhor se sente confortável com seus advogados aqui presentes? Sim, senhor. O senhor voluntariamente constituiu eles? Sim, sim. Então está à vontade e que deseja que a DPU não que tem 2 defensores aqui presentes, entendeu? Sim. O senhor não quer mais defensores federais? Eu agradeço o doutor Juliano e a doutora Késia, né? Mas eu vou continuar com meus advogados, o doutor Paulo Quirino, o doutor Leonardo Quirino e o doutor Paulo Ferreira. Perfeito. A Defensoria Pública tem alguma objeção? Posso? A DPU não tem nenhuma objeção quanto a isso, excelência. A vontade dele é que é determinante para constituir ou não a defensoria. Perfeito. Aí nesse momento eu vou pedir licença aos senhores, se vocês nos comandarem. Agradeço muito a colaboração do DPU e um bom trabalho, uma boa tarde. Por favor. Obrigado, doutor. Doutora Késia. Aí o próximo passo agora é saber, o senhor realizou um depoimento, a gente não vai tratar do mérito disso, eu nem quero saber disso. A tratativa entre você e o Ministério Público e sua defesa. Sim, senhor. O Ministério Público deveria estar presente, mas não quis estar presente. Também compreenda as razões do Ministério Público. E aí eu pergunto ao senhor, não sobre o mérito, mas sim sobre se o senhor tem ciência do teor do acordo, que o senhor assinou já, mas não foi homologado. Meritíssimo, eu fui coagido a fazer esta delação premiada. Fui coagido pelo então secretário de Segurança, Jefferson Portela, e por um coronel que me conduziu. Eu fui tirado da minha cela na sexta-feira à noite, por volta das 9 horas da noite. Eu tomo medicamento para dormir, como eu trouxe aqui, inclusive até acabou já. Certo. E desde então eu comecei a sofrer várias... Comecei a sofrer várias situações constrangedoras. Primeiro eu perguntei o motivo de estar sendo tirado da cela. Disseram que captaram uma ligação de alguém e que eu estava correndo risco de vida, que alguém estava tentando contra a minha vida. E inclusive tiraram uma rede lá, disseram que poderiam tentar me enforcar com a rede. E eu fui colocado numa cela separada. Logo no comando geral. No comando geral, uma cela que não tinha banheiro, não tinha nada, eu estava fazendo as necessidades num balde. Certo. Fui tratado como um lixo, porque até um animal a gente tem um pouco de respeito. Certo. Aí o senhor foi para a PF? Fui levado para o Ministério Público Federal para depor, logo depois fui levado para a Polícia Federal. Mas o senhor não chamou o Ministério Público Federal? Não, eu não chamei. Nenhum momento eu chamei. Certo. Eu fui levado do quartel do Comando Geral da Polícia Militar direto para o Ministério Público Federal no sábado. Certo. Eu não sabia que eles iam me levar para o Ministério Público Federal. E no caminho, antes de sair, eu pedi pro sargento Joaquim o número dos advogados. Ele me deu, escrito num papel. Logo que eu peguei o papel, o coronel que me conduziu pediu
o papel que ele tinha me dado com o número dos advogados. Então eu não consegui falar com meus advogados nesse dia. Eu cheguei lá por volta das 9 horas da manhã e só fui conseguir falar com eles meio-dia. Meio-dia. Certo. E aí lá no MPF houve algum tipo de tumulto? Como foi essa circunstância no MPF? O que ocorreu lá? Meritíssimo, quando eu cheguei lá, o secretário de Segurança Pública Jefferson Portela começou a me dizer que eu deveria colaborar com ele. Ele estava no MPF? Ele estava lá, sim. E que eu devia colaborar com a situação porque eu era o mais novo que tinha sido preso lá da situação e que eu estaria correndo um grande risco de perder a minha farda e todos os meliantes que eu já aprendi poderiam tomar ciência disso e vir depois tentar contra a minha vida, por saber a facilidade que eu estava vulnerável. Certo. E aí ele Posso continuar? Pode continuar, pode ficar à vontade, fala. Senhor. E aí ele começou a me induzir a falar nomes de pessoas. Ele queria formar um circo, já um teatro, para que pudesse inserir as pessoas que estavam sendo investigadas e algumas que não estão sendo investigadas, que pudesse inserir essas pessoas na situação do contrabando. Você está entendendo? Ele queria o tempo todo que eu dissesse que o delegado Thiago Bardal estivesse dentro do sítio. Ele queria que eu dissesse que o delegado Raimundo Coutrin, que é o atual deputado, estivesse dentro do sítio também. Ele queria que eu falasse. Por ele, eu podia contar a história mais mirabolante que fosse, mas envolvendo eles, entendeu? A história mais, como é que eu posso explicar? Mais convincente possível, mas inserindo estas pessoas, né? O delegado Ney Anderson, que eu não conheço o deputado Raimundo Coutrin, também não conheço o delegado Bardal. O senhor não esteve a sós com os membros do Ministério Público? Ou sempre esteve com o secretário junto? Eu estive a sós na hora do depoimento. Isso, mas ele já tinha contado a história que eu deveria contar. Inclusive, depois ele mandou eu repetir toda a história, como se eu estivesse contando, e estava gravando. O tempo todo ele estava com o celular em cima da mesa. Não sei se lá deve ter câmera, alguma coisa, mas se tivesse câmera seria bom. Entendi. Entendeu? E aí o senhor mesmo assim assinou? Meritíssimo, como é que eu posso lhe dizer? Eu tenho, desde pequeno, um problema com ansiedade, e que agora há pouco eu já fiz um tratamento no Instituto Farina em 2004, 2005 e eu vim refazer esse tratamento agora na polícia no ano passado, mas precisamente em novembro, dezembro. Eu tenho o estresse crônico com ansiedade, e a questão da ansiedade, eu já estava numa situação, né, complicada, querendo ir para casa. Eu tenho um filho e toda essa situação, eles tentaram me mostrar assim de uma forma confortável que iriam me ajudar. Tanto que o Ministério Público uma das pode me ajudar? Não, uma das coisas que eles me ofereceram lá, dos benefícios. Perdão, fugiu a palavra na cabeça. Antes de tudo, eu queria pedir ajuda para os meus advogados, porque eu estou um pouco transtornado, estou um pouco... Não, fique tranquilo. Aqui Sim, senhor. A gente não vai lidar Sim, senhor. com os médicos no contexto eletivo. Sim, senhor. A única razão é que eu quero saber se o senhor está confortável ou não em facilitação premiada. Não. Não está. Não estou confortável. Não, porque, Meritíssimo, uma coisa que... Essa é a razão, essa audiência é só para isso. Sim, Meritíssimo. Eu olhar para você e sentir que o senhor, de fato, não está confortável. Se o senhor tem ciência, não quero forçar nada, Sim, só senhor. tendo ciência dos benefícios que o senhor teria Sim. com esse acordo. Sim. O senhor Sim. leu, né? O induto e não... Eu até vou ler aqui. O Ministério Público se comprometeu a requerer o perdão judicial Sim, senhor. em alegações finais, deixar de oferecer denúncia a eventuais novos contextos eletivos Sim, que senhor. surgirem Sim, senhor. e deixar de propor ação de improbidade administrativa Sim, senhor. relativo ao objeto desse acordo Sim, senhor. e não utilizar as provas obtidas nas suas declarações contra o senhor. Sim, senhor. Essas foram inclusive requerer a revogação da preventiva. Sim, senhor. São as condições que foram oferecidas. O senhor tem ciência disso? Sim. E o senhor persiste em não querer fazer o acordo? Não vou fazer o acordo, Meritíssimo, porque seria injusto da minha parte. Da mesma forma que eu estou me sentindo
vamos supor, um injustiçado, eu não poderia inserir pessoas que eu não conheço num contexto de uma briga política. O senhor está entendendo? Então não estou confortável. Então, essa é a única razão da audiência aqui presente. Sim, senhor. Os doutores gostariam de alguma manifestação? Algum complemento? Bom, na realidade, Excelência, de fato, nós juntamos a procuração, fizemos questão de comparecermos ao ato, porque até para municiar, para premunir Vossa Excelência dos procedimentos que estão sendo tomados. Eu não sei se Vossa Excelência pode ter acompanhado a grande mídia noticiando nos últimos dias essa violação de prerrogativas que foi gerada, e toda essas condutas praticadas pelos agentes públicos levou esses dois advogados, hoje patronos da defesa do acusado aqui presente, a formalizarem um protocolo de uma notícia-crime que vai ser acostado aos autos em desfavor dos 3 procuradores e em desfavor do secretário Jefferson Miller Portela e Silva, e inclusive uma representação que já está agora em Brasília, sendo juntada ao Conselho Nacional do Ministério Público, foi por meio do nosso presidente seccional, Dr. Thiago Dias. Então, houve violação clara de prerrogativas. Nós defendemos, e há provas rigorosamente concretas a respeito disso, que foram afirmadas enquanto possíveis de se estabelecer pelos próprios membros do Ministério Público quando fizeram uma contranota de repúdio, articulando que tudo era mentira e que o circuito interno de TV do MPF poderia provar que essa estava de uma mentira. Pois estamos postulando junto às autoridades competentes e queríamos pedir a Vossa Excelência, se Vossa Excelência puder fazer isso já a partir dessa data, para que Vossa Excelência faça um requerimento formal ao MPF para que as mídias de todas as cenas capturadas entre as 8 da manhã e 13 horas possam vir a constar nos autos, para fazer prova exatamente de tudo que articulam esses advogados e de tudo aquilo que até agora o Fernando Paiva Moraes Júnior tem dito a Vossa Excelência desde que iniciou-se nessa tarde a sua oitiva. Então, de fato, isso não é nada criado, não há uma criação aqui, pelo contrário, não se tem aqui o interesse de não colaborar com a justiça, não se trata de invalidar uma prova que seria uma prova que concorreria de fato para a busca da verdade real dos fatos, muito pelo contrário, se trata tão somente de bloquear, de tentar a todo custo, processualmente e obedecendo às normas legais, os ditames legais, e evitar que uma prova que é descabida, que foi produzida sob horrendos meios, que é ilegítima, que portanto é ilícita, que isso possa figurar nos autos, inclusive, como parafraseando agora o próprio acusado falou ainda há pouco, comprometendo pessoas que sequer são investigadas nos autos. Isso a bem de uma disputa política, nós sabemos, que é quando tenta invalidar ou quando tenta contaminar um processo como esse. De fato, não é só desrespeitar a autoridade jurisdicional, que é Vossa Excelência, mas é desrespeitar, sim, todo o sistema judiciário. E só uma última pergunta: por que os senhores renunciaram e agora retomaram? Primeiramente, boa tarde, né? Não almocei ainda. A renúncia se deu devido à condução do Paiva. Provavelmente não deve ter sido autorizado por Vossa Excelência, tá? Nós não fomos avisados da ida dele ao Ministério Público. Quando soube, estava num comando geral e soube que ele havia sido conduzido a uma audiência. Eu falei, audiência? Na Justiça? Não, no Ministério Público. Busquei o meu sócio, Dr. Paulo, na casa dele e fui direto para lá, chegando por volta de 9h20. Tá? De 9h20 até meio-dia eu não consegui ter acesso ao meu cliente. Isso na sala estava Jefferson Portela, os 3 procuradores. Jefferson Portela é testemunha de acusação. Entendeu? Ficaram apresentando provas ilegais que foram tiradas mediante a Secretaria de Segurança Pública, né? Violando o sigilo do telefone apreendido, que não poderia ser usado. Pode ser retirado, mas não pode ser utilizado. E isso o Dr. Zeleide, que é o procurador-chefe, informou que nós seríamos ouvidos. Falou que o acesso ao soldado Paiva dependeria exclusivamente da autorização dele, não do Paiva, do procurador, entendeu? Então, face a isso, a tortura psicológica, a coação no curso de processo que fora feito dentro do Ministério Público, inclusive proibindo nós de adentrarmos, e a própria comissão de prerrogativas,
que ficou na chuva até 11 horas da manhã. Então, quando foi por volta de 10 para meio-dia, conseguimos. Ele falou, não, pediu para eu subir sozinho. Eu falei, não subo. Subo com o meu sócio e com a comissão de prerrogativa. Ele, não, ele só quer conversar, o chefe de segurança. Ele só quer conversar com o senhor. Eu falei, não, só com ele. Aí foi que ele desceu, pediu para eu e o Paulo subirmos. Ele falou, não, é porque o senhor tem conflito de interesse. Eu falei, não, mas a todo momento nós queríamos ter acesso ao cliente. E durante essas 3 horas foram feito tudo que foi afirmado pelo senhor Dr. Paiva, que era a coação, entendeu? Sabendo, privaram ele de sono das 8 da noite até as 8 da manhã. Uma pessoa que toma remédio para dormir, ficar das 8 da noite até as 8 da manhã, impossível. Está com sã consciência. Usaram tudo isso. Então a defesa também requer, excelência, inclusive uma cópia desse áudio, se comprometendo a manter o sigilo absoluto, tendo em vista de saber que pode responder civil e criminalmente com a divulgação desse material sigiloso. Meritíssimo. Posso... Só complementando, o cerne da pergunta de Vossa Excelência, por que saíram, por que depois retornaram? Esse era o cerne. A questão é, esse procedimento todo, em que pese o nosso escritório de advocacia de fato não trabalha com os procedimentos, como foi anunciado, isso é fato, de colaboração premiada, isso é fato, sobretudo não trabalhamos quando há esse tipo de vício. E portanto, se nos fizéssemos presentes, se não tivéssemos renunciado, é como se convalidássemos, pensamos, eu e meu sócio, esse tipo de estratagema, de procedimento. Então, de fato, nós renunciamos a mandato e fomos procurados depois, é bom que fique bem esclarecido, pela família, por familiares do soldado Paiva. Nós não o procuramos, muito pelo contrário, e fomos levados a visitá-lo com a presença do pai dele, que se fez presente antes de nós chegarmos lá, e aí houve toda essa divulgação para nós desse histórico todo. Olha, ele disse, eu fui torturado, eu fui isso, aquilo, outro, tortura psicológica, aconteceu isso, aquilo comigo. Isso não é criação nossa de forma alguma, e a partir desse momento, quando aí sim passamos a verificar que havia uma situação jurídica em que nós, por filosofia do escritório e até pela busca da justiça verdadeira, afeta também aos autos, poderíamos advogar, daí retornamos, e daí o porquê da juntada de nova procuração. Excelência. Meritíssimo, mais uma vez eu peço a licença. O que acontece também, lá, o secretário de segurança Jefferson Portela, ele me induziu a abandonar os senhores, o Dr. Leonardo Quirino e o Dr. Paulo Ferreira, dizendo que seria inviável que eles ficassem comigo, tendo em vista que eles eram advogados do Major Luciano Rangel e do Sargento Joaquim, né? E devo também lhe dizer que eu fui forçado a escrever um documento dizendo que eu estava sendo ameaçado. Forçado? Sim. Você não está ameaçado? Não, de forma alguma, nunca fui ameaçado. Aí o senhor pode... E por qual razão o senhor está no comando geral da Corpo de Bombeiros? Por qual razão o senhor pretendeu ou escolheu ficar lá? Não, a questão se deu porque, como os outros policiais que estavam comigo estavam sabendo da questão da delação, poderia ficar um clima estranho, mas até antes de ser levado para o Ministério Público Federal, eu não havia sofrido qualquer ameaça. E lá, os promotores, os procuradores, estavam na presença do delegado David, da Polícia Federal, e eles fizeram com que eu escrevesse numa folha de papel chamex que estava sendo ameaçado e que eu estava pedindo providências. Certo, vamos pensar aqui. Na Polícia Militar, quando nós estamos com qualquer... Senhor, porque isso é muito grave, porque eu lembro bem dessa situação. Foi um sábado, a gente ficou muito preocupado. Quando eu recebi a notícia, fiquei preocupado com a sua integridade física. Sim, senhor. Entendeu? E aí eu atuei o quanto antes para autorizar a sua transferência provisória a sair da PF. Sim, senhor, meritíssimo. Atuando em seu favor. Sim, senhor, meritíssimo. E por conseguinte, lhe encaminhei para o comando da Polícia Militar. Do Bombeiro. Bombeiros. Sim, senhor. E como é que está o senhor lá? Não, lá graças a Deus, é um ambiente de paz. Inclusive, eu devo... O seu pai é militar do bombeiro. Sim, senhor. E lá eu tenho tem uma igreja lá no quartel do bombeiro, e que, graças a Deus, eu estou tendo uma paz maior.
E o que acontece? Foi feito esse documento que eu quero lhe explicar. Na Polícia Militar, quando nós queremos fazer algum pedido, nós temos um papel, uma folha de requerimento. Vem lá, folha de requerimento. Polícia Militar do Estado do Maranhão, ninguém fez nenhum pedido numa folha de papel Chamex, como o senhor pode observar lá. Se eu tivesse de fazer algum pedido, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Se eu tivesse de fazer algum pedido de ameaça, eu teria feito na folha de requerimento, não numa folha de papel Chamex. O senhor está entendendo? Aí também fizeram que eu escrevesse num papel pequeno, como se eu tivesse sido ameaçado a noite anterior, dizendo que eu estava sendo ameaçado, né? Mas eu não fui ameaçado, meritíssimo, não fui ameaçado. Eu fui coagido a falar essas palavras. E na situação que eu me encontro, no estado que eu me encontro, meu estado psicológico abalado, eu fui presa fácil para eles. Não posso explicar, por assim dizer. Excelência, só uma última observação que é importante. Na verdade, o que foi noticiado foi que o Major Rangel especificamente estaria ameaçando o soldado Paiva. Assim, nunca houve notícia de ameaça, porque estes patronos, igualmente, que patrocinavam até então a defesa do soldado Fernando Paiva, jamais permitiriam, antes de analisar conflito de interesses possível, que pudesse fazer com que desistissem de um ou de outro, jamais permitiríamos, enquanto advogados, que houvesse qualquer tipo de risco à integridade física do Fernando Paiva. E as nossas visitas, já que nós temos um dos sócios, o doutor Leonardo Quirino, ele é defensor até da ativo na auditoria militar, nossas visitas ao presídio, que é conhecido como Manelão, são diárias. Então, nunca ao longo desse período houve a comunicação de qualquer tipo de risco. Agora, a questão, inclusive a defesa fará o pedido a Vossa Excelência, de que ele permaneça, de que o Fernando Paiva permaneça nas dependências do comando dos bombeiros, é em razão unicamente agora de o seguinte: quer queira, quer não, o procedimento que foi levado a cabo, viciado ou não, ganhou a grande mídia. Lá se sabe, a notícia que foi passada para eles, e é uma notícia que corre entre os corredores, é uma notícia de que ele efetuou uma delação premiada. A questão o problema não é dele com o major e com o sargento Paiva, mas lá há N militares, inclusive militares que não conversam entre si, não conversam nem com o sargento Joaquim e sequer com o major Rangel. Portanto, não é possível, por exemplo, que ele seja hoje aferido como alguém que não enfrenta um risco especial, devido à publicação desse procedimento, que, embora viciado, tornou-se público. Bom, a defesa de antemão reconhece a questão da meia-culpa quando sabe que os vídeos foram produzidos, alguns vídeos, pela própria defesa. Mas a questão naquele momento sequer sabíamos nós, primeiro, que ele se encontrava lá para realizar um procedimento dessa natureza, e nós não sabíamos, não tínhamos tomado conhecimento antes, em que pese patrocinasse pela defesa dele. Então, assim, ali foi um ato, aquela gravação daqueles vídeos e o ganho dos vídeos da imprensa, a imprensa, foi um ato, na verdade, de repúdio ao MPF e o pedido de socorro. E tanto prova esse pedido de socorro que foi cabível e foi bem direcionado naquele momento, que a Comissão de Prerrogativas, representada pelo Dr. Gustavo Carvalho, ficou lá fora na chuva, sem sequer a proteção de um único guarda-chuva durante horas. Então, assim, não houve um interesse nosso de contaminar o processo, de tornar público algo que era sigiloso, nunca houve, pelo contrário. Se aconteceu, e aí peço vênias a Vossa Excelência, foi numa situação realmente que nós não poderíamos nos guiar com qualquer tipo de informação, porque nós não a tínhamos, e naquele momento, só depois de muitas horas, foi franqueado o acesso ao acusado, e nesse momento a permanência dele onde ele está, rigorosamente, talvez por um período limitado, mas é necessária, para aí sim, para proteger, para resguardar a integridade física dele. Isso, mano. Eu não vou homologar, claro, não vou homologar esse acordo, tá muito mutuado, tá muito, né, não tá tão claro, você não está confortável, como bem já falou. Quero esclarecer que a integridade física do soldado Fernando é responsabilidade minha e também dos senhores advogados. Os senhores compreendem isso, né? Os senhores não podem ficar renunciando, constituindo e renunciando, né? Os senhores devem fazer, e eu tenho e eu sou curador da sua defesa também. Eu tenho que ficar cuidando da sua defesa técnica, digamos assim. Obrigado. É meu dever fazer isso também. Então,
Em suma, eu vou decidir, vou juntar isso aqui aos autos, vou decidir, vou dar vista aos senhores da decisão e dos autos, certo? Daqui da situação. Os autos estão físicos, porque no PJE não ficou tão, não dá para garantir o sigilo adequadamente, e para existir o físico, eu vou dar vista aos senhores integrais dos autos. O senhor vai tomar uma decisão, né? Isso. Após a decisão do senhor, nós pedimos vista. Não, sim, eu vou dar vista posteriormente à decisão. Posterior à decisão. Posteriormente. Esse aqui, o senhor protocolar onde? Isso na OAB. E o outro foi uma ocorrência que eu registrei na Polícia Federal. Certo. Os procuradores e secretários de segurança. São cópias que o senhor deseja entrar passar os autos, juntar os autos. Inclusive, eu vou fazer uma distribuição apensada aos autos e notícia crime por parte deles. Certo. Com todas as provas. Tem cinco condutas típicas no Código Penal brasileiro, que é a questão da tortura, prevaricação, coação no curso do processo, abuso de autoridade e associação criminosa. Tudo entre os procuradores federais e o secretário de segurança. Não podia se fazer presente. Então, vou distribuir um processo por dependência. Tanto os procuradores como os secretários têm prerrogativa de foro, né? O senhor noticiar, para mim, eu acho que deveria encaminhar aos órgãos competentes, né? O noticiar, claro, é prerrogativa dos senhores, dos doutores, mas enfim, pode algum suplemento? Excelência, só mais um pedido que ele vai fazer. Pode gravar. Um pedido que ele vai fazer. Pode gravar tudo. É a fala do acusado, do Paiva. Pode falar, Paiva. Meritíssimo, eu esqueci de falar para o senhor que quando eu saí lá do Ministério Público Federal, eu fui caminhado para a carceragem da Polícia Federal. E lá também tem câmeras para que possam ser comprovados. A Polícia Federal não forneceu a questão da alimentação. Eu não recebi café da manhã. No sábado ainda, um policial levou para mim um almoço, à noite levou uma pizza. Mas no dia seguinte eu só consegui algum tipo de alimento porque chegou um preso que estava do lado e ele percebeu, ele perguntou: poxa, cara, ninguém vai trazer comida para ti? Eu digo: rapaz, eu achei que alguém ia trazer, mas não trouxeram. E eu não sabia o número de ninguém que eu pudesse ligar para pedir esse socorro, entendeu? A questão da alimentação. Então ele me cedeu um pouco da alimentação dele, mas eu não fui alimentado lá na Polícia Federal. Outra coisa que a questão do banho de sol no Corpo de Bombeiros, eu não estou tendo nenhum tipo de banho de sol desde quando eu cheguei até então. Eu não saí da cela. Alguém deve estar com medo de assumir alguma responsabilidade. Quem é o diretor de segurança? Quem é a autoridade administrativa responsável? Lá no Corpo de Bombeiro é o Coronel Gelson Celso, uma coisa assim. No caso é comigo 3. Comigo 3. Os demais têm? Os demais têm banho de sol. Então, tranquilo. Vou analisar isso aí, vou atrás disso aí, vou encerrar. Algum requerimento a mais?